Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo do nosso canal em que iremos compartilhar novidades e informações sobre o mundo jurídico para que você possa ficar melhor informado. Fique ligado aqui nos nossos vídeos e aproveite as nossas dicas e orientações que são passadas para que você possa resolver ou evitar os seus problemas familiares, patrimoniais e empresariais. Em razão dos diversos pedidos que chegaram aqui no canal, nós iremos hoje esclarecer os principais pontos das medidas provisórias de número 1045, agora de 2021, e a medida provisória de 1046 de 2021, que acabaram de ser editadas pelo governo federal. Em primeiro lugar, uma medida tratou do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Em segundo, a outra medida provisória legalizou as medidas trabalhistas e alternativas que as empresas têm hoje para poder enfrentar o atual estado de saúde pública decorrente do coronavírus. Como o assunto é bem amplo e são duas medidas provisórias diferentes, nós dividimos o texto em dois vídeos também diferentes. O primeiro vídeo eu já lancei aqui no canal e está disponível caso você tenha interesse. Nesse outro vídeo, nós tratamos da medida provisória 1045 de 2021, que falava três assuntos importantes: pagamento do benefício emergencial, redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, e 3, a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso tudo está no outro vídeo, mas neste vídeo aqui nós vamos tratar especificamente da outra medida provisória, que é a de número 1046, que é muito parecida com a medida provisória 927 lá de 2020, que foi editada no ano passado. Nós vamos falar então dessa medida provisória de número 1046, que dispõe sobre as alternativas, as medidas trabalhistas que podem ser adotadas pela empresa como alternativas para contornar as dificuldades financeiras. Por exemplo, teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento dos feriados, banco de horas com prazo maior do que o previsto e muito mais. Fique com a gente nesse vídeo se você quiser saber esses e outros assuntos trabalhistas importantes. Vem com a gente! Olá, meus queridos, Matheus Bonacoste por aqui e mais um vídeo do nosso canal. Vamos direto ao ponto, sem juridiquês e sem enrolação. Nós vamos tratar da medida provisória 1046, agora de 2021, que foi muito parecida com a medida provisória 927, editada no ano passado. Ambas as medidas tratam o quê? Das alternativas dentro da área trabalhista para as empresas enfrentarem esse período de pandemia. Lembrando, o prazo inicial da medida provisória é de 120 dias, contados da sua publicação, ou seja, do dia 28/4 de abril, com vigência até o dia 26/8 de 2021, podendo, é claro, esse período ser prorrogado por outro prazo definido pelo governo federal. Mas nós temos então, nessa medida provisória atual, 6 possibilidades diferentes das empresas enfrentarem a pandemia com o coronavírus. Na verdade, essas medidas inclusive não são novas, todos nós já conhecemos. Mas é importante você ficar por dentro, porque a medida provisória vem a legalizar e estipular regras para você fazer de maneira correta. Então vamos à primeira alternativa que a empresa tem, é o teletrabalho. Fica permitida, então, a alteração do regime presencial para o teletrabalho, remoto ou à distância, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo, sendo inclusive dispensado o registro prévio da alteração do contrato individual do trabalho. Mas essa alteração deve ser notificada por escrito ou por meio eletrônico, WhatsApp, e-mail, o que for, ao empregado 48 horas de antecedência dessa mudança. A empresa deve ficar atenta. E outro importante ponto é a responsabilidade na aquisição e manutenção ou no fornecimento dos equipamentos tecnológicos ou da infraestrutura necessária e adequada para prestação desses serviços em teletrabalho. Assim como o reembolso das despesas do empregado, se isso for pactuado.
Tudo isso deve ser combinado num contrato escrito, que deve ser firmado previamente entre as partes ou no prazo de até 30 dias contados da mudança do regime para o teletrabalho, do regime presencial para esse trabalho remoto ou à distância. Caso o empregado eventualmente não possua o equipamento necessário para realizar suas atividades, a empresa então tem a obrigação de fornecer esses equipamentos em regime de comodato e pagar todas as despesas pela manutenção dessa infraestrutura, que então não terá natureza salarial e não terá qualquer tipo de reflexo. Ou seja, o empregado, é importante saber se ele tem ou não tem à disposição dele essa infraestrutura e caso não tenha, a empresa deve fornecer e dar toda a execução possível e igual se ele estivesse nas dependências da empresa. É uma obrigação então do empregador fornecer gratuitamente essa infraestrutura sob pena então dele ter que pagar o salário do empregado como se ele estivesse prestando serviços durante esse período que ele está em casa. O importante ponto é que o tempo de uso desses equipamentos tecnológicos, de infraestrutura, de software, ferramenta digital, aplicativo, tudo isso que for utilizado no teletrabalho fora da jornada normal do empregado, isso não vai constituir como um tempo colocado à disposição, ou um regime de prontidão, ou um sobreaviso em desfavor da própria empresa, a não ser que esteja previsto no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Do contrário, isso não vai ser contabilizado como tempo trabalhado. Lembrando que o regime de teletrabalho remoto ou à distância também pode ser aplicado, sabe para quem? Para os estagiários e para os aprendizes. Bom, vamos ao outro ponto, que é a antecipação das férias individual. Dentro do prazo dos 120 dias de vigência da medida provisória, as férias poderão ser concedidas mesmo que o período aquisitivo não esteja completo, devendo ser informado o empregado com 48 horas de antecedência, também por algum meio físico, escrito ou eletrônico, e-mail, WhatsApp, falando então de qual período que ele vai gozar de férias. O período então não poderá jamais ser inferior a 5 dias e poderá ser pactuado então mediante acordo individual por escrito ou por acordo coletivo. Mas essa negociação poderá ser feita no sentido de antecipar as férias ainda não vencidas. Mas detalhe importante, trabalhadores de grupo de risco devem ser priorizados na concessão dessas férias por parte da empresa. Deve ficar atento quanto a isso. Importante lembrete é que o texto constitucional referente às férias concedidas dentro do período de vigência da MP poderá ser pago após a concessão das férias, até o limite do prazo para pagamento do 13º salário. Eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 das férias, que é aquela venda das férias em dinheiro, deverá também ter anuência da empresa. Hipótese em que o pagamento deverá ser feito também até o limite do pagamento do 13º salário. É uma prorrogação legal. Já o pagamento das férias nesse período poderá ocorrer o quê? Até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo de férias. Não mais sendo aplicável, neste caso, o prazo previsto lá da CLT, que estava previsto no artigo 145. As férias antecipadas, gozadas, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas, então, eventualmente, numa rescisão, das verbas rescisórias, caso exista o período, então, de demissão por iniciativa do próprio empregado. Outro ponto importante é que as férias poderão ser concedidas a todos os empregados e a todos os setores da empresa. A MP dispensou as formalidades que existiam na CLT para concessão de férias coletivas. Não é mais necessária a comunicação aos órgãos públicos, a aplicação do período com limite mínimo de 10 dias corridos ou limite máximo de 2 períodos anuais, ou a comunicação por escrito também ao conjunto de empregados afetados com uma antecedência mínima de 48 horas. Todas essas formalidades foram dispensadas e ficou permitida pela MP a concessão de férias coletivas por prazo superior a 30 dias. A concessão e o pagamento dessas férias coletivas, inclusive, poderão observar as mesmas regras da concessão das férias individuais que eu acabei de falar anteriormente. Ou seja,
elas não poderão ser concedidas em períodos inferiores a 5 dias e poderão ser concedidas mesmo sem ter completado o período aquisitivo. E o pagamento do adicional de 1/3 poderá ser feito até o pagamento do 13º salário, enquanto o pagamento das férias poderá também ser feito do principal até o 5º dia útil do mês subsequente. Essas são as alterações das férias coletivas e das férias individuais, fique atento. Uma outra novidade é o aproveitamento de antecipação dos feriados. A MP diz que os feriados religiosos, federais, estaduais, distritais ou municipais poderão ter o gozo antecipado, sendo necessária então a notificação por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas para os empregados que vão ter beneficiados com essa antecipação. Os feriados antecipados poderão ser utilizados inclusive para compensação de saldo em banco de horas. Vamos falar agora do banco de horas. O banco de horas, especificamente, a MP permitiu que dentro do prazo de vigência, aqueles 120 dias, tivesse a interrupção das atividades por parte da empresa, para a constituição de um regime especial de banco de horas em favor da empresa ou do empregado, que poderá ser então estabelecido por meio de acordo individual, por escrito ou previsto no instrumento coletivo, acordo coletivo ou convenção coletiva. Havendo a interrupção dessas atividades, será elastecido então o prazo de compensação do banco de horas para 18 meses, contados da data de encerramento da medida provisória. Durante esse prazo é que poderão ser utilizados e compensados as horas acumuladas. A compensação do tempo, então, para a recuperação do período interrompido, poderá ser feita mediante a prorrogação da jornada de trabalho de até 2 horas diárias, não podendo, é claro, exceder aquele limite de 10 horas diárias. Mas poderão entrar também no final de semana, inclusive no domingo, caso o ramo empresarial seja permitido de se trabalhar aos domingos. As empresas que desempenham trabalhos essenciais, considerados essenciais, poderão também constituir um regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, independentemente se as suas atividades venham a ser interrompidas. Mas lembre-se, é muito importante que essa combinação seja feita através de pelo menos um acordo individual entre empregado e empregador ou através de um acordo coletivo ou convenção coletiva. Suspensão das exigências administrativas referentes à saúde no trabalho. Aqui temos uma situação interessante. Durante o estado de calamidade pública, foi suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais clínicos e também complementares, exceto, é claro, o demissional que continua sendo obrigatório. Mas para os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho remoto ou à distância. Os exames médicos ocupacionais clínicos e complementares poderão então ser realizados dentro do prazo de 120 dias contados do encerramento da medida provisória, ou seja, jogou esse prazo para frente. Os exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores em atividade presencial que estiverem vencidos, então, ou vierem a vencer durante a vigência da medida provisória, também poderão ser prorrogados e realizados até 180 dias após o vencimento da medida provisória. Se o médico coordenador do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional considerar que a prorrogação representa algum risco para a saúde do empregado, aí sim esses exames serão e deverão ser realizados. Mas do contrário, esses exames então poderão ser prorrogados conforme permitido pela medida provisória. Agora, outro detalhe muito importante para as empresas maiores, fábricas, indústrias. Foi suspenso durante 60 dias, a contar então do dia 28/4, início da medida provisória, a obrigatoriedade de treinamentos periódicos e eventuais dos empregados, que eram previstos nas normas regulamentadoras brasileiras, na NBRs, devendo então ser realizado dentro esses treinamentos 180 dias após o encerramento da medida provisória, ou seja, esses treinamentos periódicos complementares também foram prorrogados. O treinamento, é claro, pode ser realizado durante a vigência à distância, mas aí vai caber à empresa verificar os conteúdos práticos. E da mesma forma, as CIPAs, que é as Comissões de Prevenção de Acidentes de Trabalho, poderão também funcionar de maneira totalmente remota, inclusive aquelas relativas aos processos eleitorais. Mas muito cuidado,
A medida provisória destaca expressamente que não é autorizado que a empresa ou empregado descumpra as medidas de saúde e segurança do trabalho. Apenas essas ressalvas que foram feitas nas medidas provisórias é que podem ser implementadas. As demais continuam sendo obrigatórias. Outro ponto importante que trouxe um alívio muito grande para as empresas é o diferimento do FGTS. Deu um alívio para o fluxo de caixa das empresas, porque foi suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS para as empresas sobre os salários dos empregados agora nos meses de maio, junho e julho de 2021. Com isso, as empresas podem se valer dessa prerrogativa independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica da sociedade, do ramo e da atividade econômica e também de uma adesão prévia. O recolhimento dessas competências que foram citadas poderá ser feito inclusive de maneira parcelada, sem a incidência de multa, juros, correção, de qualquer encargo previsto na legislação. E os pagamentos dessas obrigações referentes a tais competências poderão ser quitadas em 4 parcelas mensais com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de quando? De setembro de 2021. Então ficou prorrogado, diferido esses vencimentos. Mas detalhe importante, para usufruir dessa medida, o empregador fica obrigado a declarar as informações até agosto de 2021. É importante você verificar aí com a sua contabilidade para fazer sim essa comunicação tempestivamente, dentro do prazo. Bom, pessoal, então por hoje é só. Alguma dúvida aí sobre essas alternativas trazidas pela medida provisória? Eu espero que essas informações te ajudem e se você gostou, deixa o like, compartilha aqui esse vídeo e não esqueça de sentar o dedo aqui no sininho e se inscrever no canal. Todas as semanas nós temos vídeos de orientações jurídicas gratuitas para você. Tá bom? E lembre-se, eu, Matheus, não vou descansar enquanto você não ficar bem informado. Até os próximos vídeos. Obrigado. Tchau.